Então, a gente precisa entender o seguinte, irmãos: nós precisamos é, deixar de fazer vistas grossas ou deixar de ser conivente com muitas coisas que nós podemos resolver. Eu não estou falando aqui de coisas que não podem ser resolvidas. Eu estou falando de coisas que podem ser resolvidas por nós e Deus deixou para que nós resolvêssemos. Então, se a família é sua, você precisa cuidar da sua família. Os filhos são seus, são seus. Você criou, você colocou no mundo. Então você não é inocente mais, porque você sabe que tem um filho. Muitos homens no passado, ou homens que hoje estão na igreja, mas no passado já fizeram isso, e muitos homens continuam fazendo isso, tendo filhos sem cuidar, sem amparar, sem dar sequer o nome. Mas nós fomos chamados para ser um povo diferente. Nós somos chamados para sermos diferentes e fazermos a diferença para o louvor do nosso Deus. E o texto dessa manhã está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 12. E olhem aqui o que diz, que Deus nos ajude a entender e que o nosso nível de consciência seja aumentado dentro dessa verdade e que a gente consiga tomar decisões que realmente mudem, causem mudança na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. E o verso diz assim: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Esse verso aqui faz parte todos nós conhecemos, se alguém aqui não conhecer, é a história de um general de guerra da Síria que era leproso. A lepra é uma doença complicadíssima de ser curada. Ainda hoje em dia é complicado de se curar a lepra. Eu estava assistindo sexta-feira, agora passada, um Provai Vede de um irmão nosso que adquiriu lepra. E a dificuldade que foi para ser curado, porque lepra hoje tem cura, né? A hanseníase. Muitos não sabem, mas a hanseníase é a lepra e ela hoje tem cura por meio da medicina, dados os avanços da medicina. Mas na época de Naamã, não havia cura para essa doença, era uma doença incurável. E Naamã era um homem que estava vivendo a vida dele e ele também tentou de tudo para se curar. Ele já tinha feito de tudo. Ele era um homem muito rico, ele tinha muitas posses, ele tinha status, ele tinha poder, mas o dinheiro não comprava a cura da doença dele, porque a doença dele não tinha cura. E aí, então, nós sabemos da história que Naamã recebeu orientações de uma menina cativa, que ele levou como cativa de Israel para a Síria. E a menina disse: olha, se você estivesse em Israel, o profeta lhe diria exatamente o que fazer e você seria curado. E ele então recebe essa orientação pela esposa, como todos nós sabemos, e ele foi para Israel. Agora aqui eu quero entrar numa questão, queridos. Naamã vai para Israel quando ele já está numa situação em que não havia mais condição de ficar muito perto dele. Porque a lepra é uma doença que a pessoa não sente não sente muitas dores nas partes afetadas, e a pessoa então vai perdendo partes do corpo, e aquilo são feridas horríveis. E a pessoa, no começo, passa desapercebido que esteja com lepra, por ser uma doença quase que indolor. Mas a pessoa, com a progressão da doença, o organismo vai ficando todo afetado. E todo mundo começa a perceber que a pessoa está leprosa. E ele já estava nesse estágio, onde qualquer pessoa que olhasse para ele já via que estava leproso. Ele já vivia enfaixados, com as roupas cobertas, o rosto. Ele já cobriu o rosto, já tentava esconder o rosto das pessoas. Porque a doença já estava realmente à vista de todos. E eu quero fazer aqui uma comparação, porque, infelizmente, as famílias estão doentes. E de doenças que muitas vezes parece assim também, indolor. Uma coisa que as pessoas olham e não percebem que aquela família está doente. Até porque muitas famílias são expert em disfarçar as suas doenças.
Naamã era especialista em disfarçar a lepra. Aquilo já acompanhava ele há alguns anos e ele já tinha aprendido a disfarçar que estava doente. E as famílias hoje em dia disfarçam o que existe de ruim lá dentro. E eu não estou dizendo que é para expor, não é isso. Mas o caso é que disfarçar que está doente não significa não estar doente. Ele disfarçava a doença, mas ele estava doente e seriamente doente. E ele então recebe aquela orientação e ele sai dali da Síria e vai para Israel para poder fazer o que fosse preciso para se curar. E muitas vezes eu falo com famílias, e nós falamos com famílias, nós tratamos casais, fazemos um trabalho muito profundo de ressignificação para ajudar pessoas que estejam passando por dificuldades emocionais e que precisam de cura, precisam curar a mente da forma errada de viver, das crenças erradas que teve, do comportamento errado, do caráter defeituoso. E isso tudo é possível quando a pessoa quer. Mas para a pessoa chegar ao ponto de querer, ela tem que reconhecer que está doente. E muitas pessoas reconhecem a doença e elas logo buscam uma forma de se tratar. E existem pessoas que estão doentes, existem famílias, casais que estão doentes, e eles simplesmente tentam esconder, de alguma forma, que estão doentes. Ninguém vai perceber, eu vou passar por aqui, eu vou na igreja sábado, eu até almoço com as pessoas da igreja, eu vou nas horas sociais, eu viajo, eu faço tudo, mas ninguém precisa saber que o meu casamento não funciona. E as pessoas vão disfarçando, assim como Naamã disfarçava. Quando ele chega em Israel, porque ele saiu da Síria disposto a se tratar, para se curar, fazer o que fosse preciso, Naamã, então, chega em Israel e ele se depara com um recado. Ele não foi recebido pelo profeta de Israel com toda a pompa que ele achava que merecia, e muito menos recebeu uma ordem de pagar um grande valor para ser curado. Era isso que ele esperava. Tanto que ele prepara presentes e prepara muita coisa e enche toda a carruagem dele com muitas bagagens, muitos presentes para o servo de Deus. Chegando lá, ele recebe a seguinte ordem. O servo do Senhor disse para você o seguinte, o profeta mandou dizer o seguinte, Eliseu, vá até o rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes e você vai ficar curado. Quando ele recebe essa ordem, meus queridos, o mundo daquele homem caiu. Caiu, ele falou, não é possível. Não é possível que a ordem seja essa para mim. Eu, general do exército da Síria, ele está mandando eu ir no Rio Jordão, me banhar 7 vezes, se eu bem conheço aquele rio, tem as águas tão barrentas. Não é um rio bonito como os rios da Síria. Não é um lugar de pompa como os rios da Síria. É um ribeiro, é mais um ribeiro aquilo ali, não é nem um rio direito. Naamã estava doente, leproso, num estado em que já não dava para esconder de ninguém a doença. As famílias estão doentes, pessoas estão doentes porque famílias são doentes. Ninguém chega na igreja dando espetáculo, dando chilique, tratando mal os outros, fingindo que não conhece, se a doença não estiver dentro de casa. Aquilo que você vê a pessoa fazer na igreja é o que ela é em casa. É só um reflexo, irmãos. E vocês podem perceber que por mais que a pessoa tente esconder, uma hora se revela aquilo que ela é. Numa comissão da igreja, num momento especial, diferente, se revela. Porque a doença começa a sair. Todo mundo começa a ver que a pessoa está doente. Não dá para esconder a vida toda. Muitas famílias estão doentes por causa da mentira. É natural para a pessoa mentir. Muitas estão doentes porque são traidores, adúlteros. Muitos são abusivos, são pessoas possessivas. A coisa tem que ser do meu jeito, são pessoas controladoras, homens, maridos, esposas, controladores, judiam dos filhos. Outros, por não ter educado os filhos, hoje estão sofrendo nas mãos dos filhos.
Porque os filhos não respeitam, não amam os pais, não cuidam dos pais, não zelam dos pais. A falta de respeito é outra coisa que é absurda dentro das famílias da igreja. Falta de respeito, falta de carinho, falta de amor, falta de dedicação, falta de cuidado, falta de zelo. A doença está saindo para fora. Mas as pessoas estão dizendo: não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, porque eu estou muito bem. É preciso manter a aparência de que está tudo bem. Só que a lepra está crescendo. A chaga está ficando purulenta. E assim ele chega lá em Israel. Não, eu vou tomar banho, eu vou me banhar ainda 7 vezes naquele rio. Queridos, eu conheço casais, eu conheço famílias, porque eles vêm até a gente, eles vêm até mim, eles passam por consultas. Muitos querem a cura, muitos querem libertação daquilo e trabalham toda a mente com a base na Bíblia, na palavra de Deus, para poderem se restaurar e são restaurados. Glória a Deus. Mas a grande maioria, simplesmente não fazem nada para ser curados. Ou pior, pensam que a cura pode vir dos rios Abana e Farfar. Porque é muito fácil achar que se você for na loja caríssima comprar uma bolsa de marca, isso vai curar a depressão. Que você sair comprando carro, roupas, joias, tudo que você quer. A melhor comida, o melhor sapato, a melhor bolsa. Estar numa grande igreja, isso tudo aqui vai curar a depressão. Vai curar o problema que eu tenho, vai curar o meu mau procedimento. Eu vou cobrir isso aqui com uma roupa bem bonita e domingo eu estou na igreja e sábado eu estou na igreja e ninguém vai perceber. Mas a doença está ali. A esposa machucada, magoada está ali. O marido que foi agredido está ali. A situação ruim está ali. E aquele homem diz assim: peraí, mas em Israel eu tenho coisa muito. Na Síria eu tenho um rio muito melhor do que esse. Ou seja, a pessoa está doente, ela está para morrer, ela recebe uma orientação. Você pode ser curado se você fizer isso, e a pessoa ainda escolhe. Veja se não é o retrato nosso, da nossa vida, irmãos, de coisas que nós estamos fazendo conosco mesmo e com os nossos. Eu tô cansada de ver casas em que os filhos não respeitam os pais. Tratam os pais como se fossem lixo. E os pais aceitam. Até acham bonito, às vezes. Quando aquele homem olhou aquele rio, ele falou: não, isso aí não é rio para mim. Eu não vou entrar, eu não vou me enfiar nesse lugar aí, porque isso aí não é rio para mim. Vou contar uma história para vocês rapidamente. Uma pessoa precisou desesperadamente de atendimento. E eu comecei a ouvir com atenção a história dela. E ela falou para mim: Sueli, eu sou casada há 27 anos. 27 anos eu sou casada. Eu sempre tive um casamento meia boca. Nunca foi tão bom como deveria. E ela fala, descreve o marido, descreve ela também. Ela falou: não estou me isentando de culpa, sei que também sou uma pessoa difícil de lidar. Mas o nosso casamento sempre foi meia boca. E ela foi se habituando àqueles maus tratos e foi se habituando a destratar também. Então, um destratava o outro. Um xinga, o outro xinga. O outro reclama. Um faz desaforo, outro faz também. Um faz pirraço, outro faz também. E eles foram vivendo dessa forma. Até que um dia, a vida íntima deles acabou. Eles não tinham mais relacionamento íntimo. E foi só piorando, piorando, piorando. E um dia o marido falou: olha, eu tô interessada numa mulher. Tô interessado numa mulher. E ela falou assim: tá, então você quer o divórcio? Ele falou assim: ah, eu acho que o melhor caminho para nós era o divórcio, porém eu não quero mexer nos nossos bens, eu não quero fazer o divórcio, ter que dividir os bens, eu não quero mexer nos bens. Ela falou: eu também não quero mexer nos bens. Falou: então, o que eu vou fazer? Porque eu não quero mais você, a gente não tem vida íntima. Eu preciso de uma mulher, então eu vou trazer ela para morar aqui. Olhem a situação em que chega. E ela falou assim: tem uma casa que a gente não usa aqui,
no terreno, então você pode pôr ela lá. E o marido trouxe a amante para morar com eles, no mesmo terreno. Aí ficou dentro do terreno, então, a casa dela e a casa depois da amante. E o marido mora com a amante. Mas o marido janta na casa dela de vez em quando. Toma banho na casa dela de vez em quando. Ou seja, nós estamos falando aqui de um triângulo amoroso. E não é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Queridos, a gente ouve cada dia histórias mais tenebrosas vindo de pessoas religiosas, de pessoas que levam a Bíblia na mão, que assumem que estudam a Bíblia. Mas o que acontece? A doença vai ficando cada dia pior. O exemplo que eu estou dando aqui é de uma lepra que piora, 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 até que a pessoa morre. E aquele homem, então, disse o seguinte: não existe um meio natural, um meio melhor, um meio que me coloque em um trono glorioso. Será que eu tenho que me humilhar para poder descer aqui esse rio e me banhar 7 vezes nesse rio? Deus pode estar dizendo para você o seguinte: você precisa mudar de vida. Você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa passar a amar o seu cônjuge. Você precisa respeitar, você precisa gastar tempo de qualidade. Você precisa fazer as suas refeições à mesa. Você precisa trazer pequenos presentes e pequenas demonstrações de amor. Você precisa dizer eu te amo. São os remédios que Deus está dando para uma família. Que coisa melhor pode existir do que um casal que se ama, se respeita, que ama os filhos e que demonstra amor pelos filhos? E que demonstra respeito, o homem respeita a mulher respeita o marido, os filhos respeitam os pais respeitam os filhos. Existe coisa melhor do que um ambiente desse? Pequenas palavras de carinho, reconhecimento, mimos, amor, dedicação, um ambiente limpo, saudável, abençoado por Deus. É isso que vai fazer com que essa doença que está destruindo as famílias seja curada. As maiores lições e ensinamentos estão nas coisas mais simples da vida. E uma família é uma coisa tão simples. Mas a família é justamente o local de onde vai sair as melhores ou as piores pessoas do mundo. E nós, como pais, precisamos estar isentos dessa culpa, irmãos. Fazendo o nosso melhor. Dando o nosso melhor para o nosso cônjuge e para os nossos filhos. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas achando melhor os meios do mundo. O mais fácil, o que é mais prático para mim? O que eu posso fazer que tampe, que esconda a doença que existe na minha família? O que eu posso fazer para ninguém perceber e eu passar por boa? Eu passar por bom? Eu fingir para todo mundo que a minha vida é uma beleza? É isso que, infelizmente, acontece. Aquilo que depender de nós, eu já disse aqui várias vezes e vou repetir hoje. Nós não somos responsáveis depois que os filhos se tornam adultos e constituem as suas famílias. Nós não somos responsáveis por decisões erradas que eles tomam. Nós não somos errados por eles abandonarem a fé. Nós não somos culpados por eles fazerem nada disso se nós tivermos feito a lição de casa bem feita. Mas esse filho, ele pode fazer muitas coisas erradas, mas ele ainda será o seu filho, que te respeita, te ama, que trata da família com amor, que cuida de você com carinho, sendo pai, e muitas vezes pais idosos. Agora, um filho, uma filha, desprezar, menosprezar o pai e a mãe com desrespeito, isso é uma coisa inadmissível. Essa mulher tem filhos, só que hoje ela tem um relacionamento onde ela tem ela, a amante e o marido, todos dentro praticamente da mesma casa. E ela acha normal. Quer dizer, ela fez tanta coisa errada que hoje ela acha isso normal. Meus queridos, o alerta dessa manhã é: a gente precisa fazer o simples. Porque dentro das famílias também é de onde saem os maiores e melhores ensinamentos. Então, se eu gastar tempo com a minha família,
eu vou com certeza poder colher frutos. Porque os nossos filhos são herança do Senhor. E o fruto do nosso ventre, o galardão. Então, os nossos filhos existem para glorificar a Deus, porque eles são a herança do Senhor. A herança do Senhor não é minha casa, meu carro, minhas joias, o dinheiro que eu tenho no banco, a conta, os investimentos. Isso não é a herança do Senhor. A herança do Senhor são os nossos filhos. Por isso que a gente tem que cuidar deles. Ah, mas agora já estão adultos, só estão fazendo coisa errada. Mas nós estamos aonde? Dando o exemplo, orando e entregando nas mãos de Deus. E no devido tempo, Deus nos dará a vitória. Amém? É assim que eu creio e é assim que eu faço. Então, meus irmãos, a gente precisa fazer uma coisa. A nossa família é a coisa mais importante dessa vida. Abaixo de Deus, depois de mim, a minha família é a coisa mais importante. Eu posso ter 1000 coisas nesse mundo, mas a minha família vem antes. E na hierarquia, na ordem da família, meu marido vem antes. Depois o meu filho mais velho, depois o outro filho, depois o outro filho, depois a filha. Eu tenho 4 filhos. E todos eles sabem que eu amo o pai deles antes deles. Porque eles não existiriam se não fosse o pai. E todos eles sabem que o pai ama a mim antes de amar a eles. Porque se não fosse eu, eles não existiriam. E nós todos juntos amamos a Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Então, queridos, os rios da Síria, eles parecem limpinhos, parecem perfeitos e poderia curar, mas não curaram Naamã. E o rio Jordão, com aparência feia, cercado de matos, não tinha uma vista maravilhosa, com águas barrentas, mas era o rio onde Deus falou para ele, vá lá e mergulhe 7 vezes. É porque a água do Jordão era milagrosa? Não. Tantas pessoas entravam ali todos os dias e não saíam curadas. É porque a ordem para aquele homem era mergulhe 7 vezes nesse rio, em demonstração de humildade e obediência. 2 coisas que nós não podemos abrir mão. Humildade e obediência a Deus. E Deus, no devido tempo, nos dará a recompensa que nós tanto almejamos. Eu sei que cada um aqui tem suas famílias e cada um sonha resolver os problemas mais complicados que existem. Não esconda debaixo do tapete, nem debaixo das gases, das ataduras. Mostre para Deus a sua dificuldade. E se for preciso, busque ajuda profissional. Para que você seja curado emocionalmente. Porque se você é disfuncional emocionalmente, a sua família será disfuncional. Que Deus possa te ajudar, nos ajudar, para que a gente possa ser humilde e obediente, para mudar dentro da nossa casa tudo aquilo que precisa ser mudado, para que o nome do nosso Deus seja glorificado através de nós e da nossa família. É o meu desejo e a minha oração. Amém? Amém, Sueli. Você poderia fazer uma oração? Vou orar agora. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, em um grupo reunido de pessoas que têm a preocupação de todos os dias pela manhã dirigir ao Senhor as suas preces, apresentando as suas necessidades, apresentando a Deus tudo aquilo que é necessário ser curado, mudado, transformado. Atende, Senhor, a súplica do teu povo que se encontra aqui. Mas nós não somos, ó Deus, infelizmente, melhor do que ninguém. Passamos por lutas, dificuldades, e o Senhor sabe qual a angústia de cada pessoa desse grupo. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir com uma providência para cada pessoa que está aqui, curando as enfermidades físicas, mentais, emocionais e espirituais. Que o Senhor possa curar, ó Deus, a doença financeira, que o Senhor possa curar a doença da idolatria, que o Senhor possa curar, ó Deus, enfermidades graves que existem na vida de muitas pessoas desse grupo. Por isso estamos aqui, por isso estamos orando, por isso estamos te rogando, Senhor, muda a nossa sorte, muda a nossa história, ajuda-nos a entender o que precisamos fazer para termos uma vida de decência diante do Senhor, uma vida que glorifique o teu nome, uma vida de exemplo, Senhor, para os nossos filhos e para a nossa família. Amém. Senhor, por favor, cura-nos
Cura-nos da nossa ignorância, cura da nossa arrogância, cura do nosso orgulho, de coisas, ó Deus, que mantemos na nossa mente que não está nos levando para lugar nenhum. Quantos casamentos aqui precisam ser restaurados do princípio, da raiz, Senhor, para que possa dar bons frutos? Então, cura, Senhor, essas pessoas. Permita que elas enxerguem que elas precisam fazer a parte delas. Que o Senhor não faz tudo, mas que o Senhor já deixou tudo à nossa disposição. Senhor, amar, bendizer, elogiar, fazer um agrado, um carinho. Senhor, não precisa de uma doença para poder a pessoa entender que amor se demonstra. Não só se fala, mas se demonstra. Existem mulheres sedentas de um carinho. Existem homens sedentos de um carinho. E os casamentos todos indo embora pelo ralo. Satanás fazendo uma festa dentro das famílias. Os mais absurdos estão acontecendo dentro das casas, dentro da igreja. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia dos filhos que estão maltratados, mal atendidos, mal cuidados e que precisam entender que os pais amam acima de tudo. Senhor, os filhos são rebeldes, eles fazem coisas erradas, mas são nossos filhos, o Senhor nos deu. E eles são a tua herança, então ajuda-nos a crer que o Senhor está cuidando dos nossos filhos. Mas, Senhor, a minha parte o Senhor não vai fazer. Ajuda-nos como pais a termos consciência de que o nosso lar precisa ser totalmente restaurado, transformado, para que o teu nome seja honrado e engrandecido. Ajuda-nos a entender, Senhor, que eu posso orar por 20 anos, mas se eu não mudo, as coisas não vão mudar para mim. Então dá-nos consciência disso, Senhor, para que a gente possa te buscar em primeiro lugar e que a gente possa fazer tudo aquilo que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo fala aos nossos ouvidos. E que a gente possa ser obediente à voz do Espírito Santo, porque ele tem poder para regenerar o meu coração de pedra, trocar esse coração duro por um coração de carne. E que assim possamos ser teus servos aqui e na eternidade. São bênçãos que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.